Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter uma aulinha um pouquinho diferente do que a gente está mais acostumado, nesse formato aí de videoaula, né? Que a gente falou sobre bastante conteúdo. Né? Agora a gente chega num ponto da matéria que nós estamos mais tranquilos, que já vimos bastante coisas, e a gente consegue nesse momento começar a estudar, a perceber as provas anteriores, né? Olhar como que as questões acontecem, como que esse conhecimento que a gente tem construído aí tem aparecido nas provas. Então, é, sempre que der, sempre que for possível, eu vou trazer essas provas anteriores para a gente fazer juntos, para a gente conversar, revisitar certos conteúdos, tá? Então, não se preocupe quanto a isso, tá? A prova de hoje, ela foi uma escolha muito específica por conta dos conteúdos, né? Nas últimas aulas a gente estudou os pronomes e a gente fez uma aula de exercícios aí em que muitos alunos me procuraram com algumas dúvidas, então eu vim aqui tranquilizar vocês, tá? Justamente porque aqueles exercícios eles eram mais difíceis assim do que o que costuma cair na prova. Vou mostrar aqui hoje como é que eles costumam cobrar pronomes e artigos, enfim, como que eles costumam cobrar na prova, certo? Mas a regra é, a gente treina para o mais difícil, porque quando o fácil vem, a gente consegue resolver mais simples, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, a prova de hoje, foi a prova de 2019, tá? É a prova que fala sobre Guilherme Augusto. Antes da gente começar a conversar sobre a prova em si, eu queria falar um pouquinho sobre como acontece, como que essas provas são montadas, certo? Bom, então a gente aí tem 10 questões de português, e são geralmente 4 textos que são trabalhados. Vocês vão perceber que cada prova tem um tema, né? E esse tema, ele se repete na parte de redação, na prova de redação, né? Então é muito interessante você ir fazer a prova de português antes de fazer a redação. Por quê? Porque você vai amadurecendo aquele tema na sua cabeça. A prova de português tem muitos textos, então aquele tema começa a ser trabalhado por você já na prova de português. E quando você vai fazer a redação, as coisas estão mais claras, tá? Então, a prova ela é temática. Você tem 10 questões aí divididas em 4 temas, 4 textos que são do mesmo tema, e cada questão tem aí 4 alternativas. Então é sempre A, B, C e D, tá? Vocês vão perceber que não vai ter, na prova do Pedro II, não vai ter nenhuma questão que fala assim, é, classifique o substantivo, classifique o pronome. Isso não tem na prova do Pedro II. Tem em outras provas, tá? Mas do Pedro II, que é o que a gente está tratando no vídeo de hoje, isso não aparece, tá? Como que aparece então, Vanessa? Bom, vocês vão ver aqui como aparece, né? Você não tem uma cobrança explícita da gramática. O que você tem aí nessas provas é uma contextualização textual e através dessa contextualização eles cobram indiretamente um conteúdo gramatical, que é o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Ah, Vanessa, mas aí eu preciso estudar isso tudo de gramática que a gente está estudando? Precisa, porque quando você sabe o assunto do qual ele está perguntando naquela questão, você consegue responder com mais clareza. Você não vai achar que aquela questão é uma questão de interpretação de texto mais. Você vai perceber que é uma questão de gramática, uma gramática aplicada ao texto, certo? Então, quando você sabe aquele conteúdo gramatical, a questão fica quase que você já faz o gabarito ali no momento de marcar, porque você vê que as demais alternativas não são possíveis, tá? Agora, quando você analisa essas questões como se fosse uma questão de interpretação de texto, sempre tem uma ou duas alternativas que vão te deixar na dúvida, né? Então, a parte gramatical ela serve para isso, tá? Então, vamos lá. O texto 1 que vocês leram aí falava sobre a memória, né? Esse Guilherme, que ele mora do lado de um asilo, e ele vai até uma senhorinha conversar sempre com ela, e ele descobre lá, por meio de outras pessoas, que essa senhorinha perdeu a memória, e ele quer saber o que é esse tal de memória, né? E ele pergunta para várias pessoas e cada um tem uma definição diferente, né? E ele pega cada definição dessa, aplica na sua própria vida, pega certos objetos que ele tem na casa dele que despertam aquelas sensações, aquelas lembranças, né? De acordo com as definições de cada um.
E ele leva para a senhorinha. E aí a senhorinha começa a lembrar, certo? Então, basicamente, a história foi essa, tá? Vocês leram aí com calma, a gente não precisa ler de novo. E aí, na questão 1, é assim. De acordo com o texto 1, apesar de o personagem Guilherme Augusto não saber o que é memória, no fim da história, ele entendeu o quê? Bom, ele quer saber sobre o fim da história. O que ficou para esse Guilherme Augusto aí sobre o que é memória, sobre o conceito de memória? Bom, letra A, os adultos confiam na memória dos idosos? Exatamente não, né? Ele não fala nada sobre memória dos idosos. Ele fala justamente que é normal que os idosos não tenham memória. Ele fala assim, também, quando se refere à senhorinha, mas também ela já tem 90 e tantos anos, né? Então, não, eles não confiam. Os idosos dependem de contato com objetos? A questão aí é uma dependência do contato de objetos? Não é isso, né, que é tratado no texto. O que a gente viu é que esses objetos trouxeram lembranças, mas não tem uma dependência aos objetos, certo? Letra C. A perda de memória é um problema irreversível? Ele mostra justamente que não, porque a partir do momento que ele levou os objetos, a senhorinha ela começou a lembrar, então não é irreversível. Letra D. Os objetos podem despertar lembranças importantes. Ponto. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele levou objetos e a senhorinha começou a ter lembranças, certo? Número 2. Assinale a alternativa que traz uma memória de Guilherme Augusto. Bom, então até aqui nós temos aí duas questões de interpretação de texto. Leu o texto, consegue responder a questão, certo? Letra A. Lembrou com tristeza de seu irmão mais velho? Bom, quando a gente fala dessa parte daí, que lembrou com tristeza do seu irmão mais velho, a gente está falando de Guilherme Augusto? É uma memória do Guilherme? Porque não é, né? Quando a gente olhar lá no texto de novo, a gente vai ver que já está na parte... Aqui. Aqui, ó. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho. Quem pegou a medalha? Não foi a senhorinha? Sim. Então é uma lembrança que não é do Guilherme. Ela é uma lembrança da senhorinha. E por que ele tem essa dúvida aí? Por que essa questão levanta essa dúvida? Aí ela levanta essa dúvida justamente porque a gente tem aquele pronome possessivo seu, que a gente já conversou em aulas passadas, em que o seu pode se referir a você, e no caso ali do texto seria ao Guilherme, né, se eles estivessem conversando, né? Mas o seu também pode se referir ao ele e ao ela, certo? Então, essa questão aí de dúvida só pode ser resolvida de duas formas. Uma, ou a gente faz o uso da preposição, daquela contração da preposição com o pronome oblíquo, que é o dele, o dela, certo? Ou então a gente resolve pelo contexto, que foi o que aconteceu. Aqui, pelo contexto, a gente consegue lembrar que ela se lembrou do irmão dela, né? Ela está fazendo uma reflexão para ela, né? Então, aqui ele tem essa questão que trabalha um pronome possessivo, desculpa. Percebe que não é de forma direta, mas é de forma indireta. Tem que ficar atento. Letra B. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado. De novo, pronome possessivo aí. A gente tem seu avô. O avô é de quem? Do Guilherme, certo? A gente volta lá no texto, nessa partezinha, e a gente vê que o avô é do Guilherme. Então, se é o avô do Guilherme, a gente tem uma lembrança do Guilherme, que é a nossa alternativa correta, certo? Letra C, contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado. Bom, aí a gente já sabe que não é memória do Guilherme, porque como que vai ser memória do Guilherme se a senhora está contando, né? Então, não é a memória do Guilherme. Letra D, lembrou da vez que mostrara para sua irmãzinha que rira gargalhadas com boca cheia de mingau. De novo, não é uma lembrança do Guilherme, é a lembrança da senhorinha, tá? Então, essa questão aí, tranquila, né? Questão número 3, ela é uma questão de artigo, né? Mas ela não vai cobrar exatamente o artigo, ela vai cobrar a mesma coisa que ela faz com os pronomes. Você tem ali, a gente estudou que os artigos servem para acompanhar uma palavra núcleo.
Foi isso que a gente conversou? E aí, se essa palavra ela é uma palavra específica, a gente vai usar o artigo definido. Se ela é uma ideia inespecífica, inexata, a gente não vai usar nada, ou então a gente vai usar um artigo indefinido. Foi isso que a gente conversou. E também falamos nessa aula da possibilidade do artigo substituir os termos, né? E é isso que está aqui. É uma prática muito comum dos pronomes, mas é possível também ter isso nos artigos, né? Então, a gente tem aí: ela sorriu para a marionete e lembrou de da vez em que mostraram uma para sua irmãzinha. E ele quer saber qual é a palavra que o artigo uma está substituindo. Bom, então vamos tentar fazer a repetição. Toda vez que você tem uma questão aí que fala de repetição de palavras, para você matar a questão e não ter dúvidas da resposta, você vai fazer a repetição. Então, você vai ler aquela frase e você vai colocar naquele lugar a palavra que se repete, certo? Então, eu tenho lá: ela sorriu para a marionete. Ok, aí é uma informação. Lembrou da vez que mostrara uma marionete, a marionete, não é isso que ele está repetindo? Para sua irmãzinha. Bom, então qual é o termo que ele está se repetindo aí? Marionete. Qual é a resposta que a gente tem aí, então? Letra C, certo? Então, toda vez que a gente tem uma questão que fala de repetição de palavras, substituição de termos, a gente precisa fazer essa repetição para a gente ter maior clareza na nossa resposta, certo? Número 4. Número 4 é um caso de pronome oblíquo, que a gente já vem estudando. Então, olha como cai na prova, tá? Então, eu tenho lá: ele chamava de Dona Antônia. Lá no iniciozinho do texto já falava isso, né? E contava-lhe todos os seus segredos. E aí, ele quer saber sobre o pronome lhe. A quem ele está se referindo? Gente, de novo, vamos lá. Está evitando repetição. O que a gente precisa fazer? Efetuar a repetição. Então, vamos lá. Ele a chamava de Dona Antônia, ponto. É uma informação. E contava-lhe todos os segredos. Vamos trabalhar com essa parte. Quem contava? O Augusto. O Augusto contava... O Guilherme Augusto. O Guilherme Augusto contava para quem? Para Dona Antônia. Então, não é isso que a gente tem aí de repetição? Ele chamava de Dona Antônia e contava para Dona Antônia todos os seus segredos. Por isso, a gente tem esse pronome aí, para evitar a repetição da ideia de Dona Antônia, certo? Então, a gente tem aí um pronome pessoal do caso oblíquo, porque estamos evitando o uso de a repetição das pessoas, né? Pessoas em termos gramaticais. E porque a gente tem o lhe, porque a gente tem aí, a gente tirou a preposição para. Quando a gente vai falar a ideia completa, a gente fala para Dona Antônia, certo? Então, como a gente tem esse para aí na repetição, a gente está tirando todo esse grupo e isso significa que é um objeto indireto. Por isso é o lhe, certo? Então, o termo substituído pelo pronome lhe na frase acima é Dona Antônia. Acabamos de resolver essa questão, certo? Vamos lá. Próxima questão é o texto 2. O texto 2 fala sobre o significado do guardar. O que significa guardar? Ele diz que não é esse significado tradicional que a gente está acostumado, em que guardar é você colocar algo e trancar e não tirar mais. Não é isso que ele está falando. Ele está falando mais de guardar no sentido de você memorizar, criar boas lembranças, certo? Então, o texto fala mais ou menos sobre isso. E aí a questão 5 fala: no poema são criados vários sentidos do verbo guardar. Assinale a alternativa em que a atitude do Guilherme do texto 1 também é uma questão recorrente, comparação entre textos, tá? Corresponde a um desses sentidos. Então, vamos procurar lá no texto 1 em que a ideia de guardar seja ou de trancar, porque ele fala isso lá no início, e também de você manter, de você criar memórias, certo? Então, vamos lá. Na letra A, enxergar o valor afetivo dos objetos. Bom, quando ele enxerga o valor afetivo dos objetos, ele sim faz uma atitude de guardar, né? Então, ele faz essa atitude de criar as memórias, né? Então, nossa alternativa A tá perfeitinha, né?
Vamos ler as demais para ver se não tem nenhum erro. Escrever poemas para guardar memórias. O Guilherme, ele escrevia poemas? Não, então não tem nada a ver. Vigiar os hábitos dos moradores do asilo. Isso tinha alguma relação com o verbo guardar? Não, também não, né? Esconder os objetos numa antiga caixa de sapatos. Bom, esconder os objetos não é guardar, né? É esconder, é outra coisa. Né? Então, não tem a ver com você esconder, tem a ver com você pegar esses objetos que têm significados, certo? Número 6. No texto de Antônio Cícero, fica claro que os poemas são escritos, publicados, declamados para guardar. Né? Então, ele está falando lá da última partezinha do poema. Ele serve para guardar o que está nos cofres? Não, não é isso que ele fala, né? Ele está lá no final, ó. Para ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Então ele fala de você manter aquilo que você quer lembrar, né? Então não é sobre guardar o que está em cofre, né? O que deve ser trancado, de novo, a alternativa diz a mesma coisa, de outras palavras. Guardar os pássaros que não voam. Faz menor sentido isso, né? E guardar o que não se quer esquecer. É exatamente isso que a gente está falando o tempo todo, certo? Texto 3. O texto 3 fala sobre uma cultura, né? Uma cultura de pessoas que têm um problema de memória aí, né? E para você permanecer, ter a história aí permanente na vida de tempos em tempos, eles criam o hábito de você registrar os acontecimentos, registrar a sua cultura. E esse registro começou através dos desenhos, né? Esses desenhos a gente pode fazer uma comparação aí com a nossa escrita, tá? E aí, esse é o assunto do texto 3. Número 7. Lendo o texto 3, podemos compreender que os Yanomamis preservam sua memória de uma forma diferente da dos homens brancos. Bom, então quando a gente fala aí que eles preservam sua memória diferente da dos homens brancos, é a nossa resposta correta. Por quê? Quando eles falam sobre a forma de você preservar a memória, eles fazem aí através dos desenhos, né? Hoje, nós não temos, homens brancos que a gente está dizendo aqui, é a cultura que não é essa cultura mais indígena, mais primitiva, tá? A gente aí tem a ideia da escrita, registro aí do alfabeto, né? Que é como a gente preserva a nossa memória. Já essa tribo aí, eles preservam através do desenho, né? Do desenho, não é exatamente o que a gente faz. Então, a gente tem preservação aí diferentemente deles. Letra B. Na opinião do xamã, brancos e índios e Yanomamis não preservam sua memória. De jeito nenhum, não é isso que ele fala. Ele fala que eles preservam sim, né? Letra C. Os Yanomamis preservam sua memória de forma idêntica à dos homens brancos. Idêntica não, nós fazemos através da escrita, eles fazem através dos desenhos, então não. A opinião do xamã é de que ninguém precisa preservar sua memória? Não, pelo contrário, ele dizia que precisava, né? Questão 8. Então, questão 7, uma questão de interpretação de texto, né? Questão 8. Ou aí, é isso, as coisas são mesmo como eu pintei essa pele de papel. No trecho acima, a interjeição ou aí é usada para expressar. Bom, vamos lá, gente. A gente ainda não teve aula de interjeição, mas isso não impede da gente fazer essa questão. Porque interjeição é uma expressão é uma vocalização, é uma emissão dos sons dos humanos, né, para expressar algum tipo de sentimento. Então, por exemplo, eu estou andando, bato meu pé na parede e falo ai. Esse ai é no sentido de dor, né, que sente dor. E quando eu falo quando alguma coisa está prestes a acontecer e eu falo ai, 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 a gente está aí também demonstrando uma agonia. Ou então quando eu falo ai, vem cá, né? Eu posso chamar a pessoa dessa forma também. Então, a interjeição são esses sons que eles não têm significados congelados, vamos dizer assim. Você precisa olhar em cada contexto, em cada cenário, para você analisar a sua função, tá? Ele está expressando o quê?
Então é isso, essa questão fala sobre isso. No trecho acima, a interjeição é usada para. Bom, então eles acordam no dia seguinte, eles vão olhar aqueles desenhos, né? E eles percebem que aquilo ali eles já sabiam, não é isso, né? Eles falam, nossa, olha que realmente funcionou, né? Então não é nenhuma surpresa. Eles falam, olha, funcionou mesmo, é mais nesse sentido que eles falam no texto, não é isso? Vamos ver as alternativas. Letra A, lembrança de algo que se tinha esquecido? Não, eles não esqueceram, né? Eles queriam manter aquilo por bastante tempo, mas eles não tinham esquecido na manhã seguinte, não é isso. Alegria por entrar em contato com algo novo, não é novo, né? São as memórias deles, né? Surpresa diante de algo que não se sabia? Claro que eles sabiam, foi o dia anterior. Letra D, e percebem que uma alternativa cancela a outra, né? A letra B e a letra C basicamente falam a mesma coisa, né? Falam sobre você ter uma informação nova. Então, elas ali são alternativas que não seriam possíveis mesmo se você não soubesse essa questão. Porque elas dizem a mesma coisa, né? Seriam duas respostas? Claro que não, é sempre uma resposta só, tá? Letra D, reconhecimento de algo que já sabia. Pronto, é isso, né? Eles já sabiam daquilo, eles já tinham notícia, eles falam, olha, tá aqui. Então, a número 8 é sobre isso. Número 9. É uma questão aí também de interpretação. Os brancos, por outro lado, não pararam de querer desenhar suas palavras. Assinale a alternativa que apresenta o sentido do trecho destacado. Bom, o que significa desenhar suas palavras? É você registrar o que aconteceu, não é isso? Letra A. Os brancos têm o hábito de fazer pinturas. Não estamos falando de fazer pinturas, né? A gente está falando sobre registrar o que, através de palavras, o que aconteceu. É essa escrita nossa, né? Não é através de pintura, é através de palavras, de alfabeto. Letra B, os índios e os brancos guardam suas memórias. Não tem a ver com desenhar suas palavras. Não é isso que ele está falando, né? Os brancos escrevem para registrar suas memórias. Sim, a gente escreve, a gente não pinta, né? Então, letra C parece estar ok, né? Letra D, os índios e Yanomamis nunca aprenderão a escrever. Bom, não sabemos, o texto não diz nada sobre isso, né? O que ele diz aí nessa parte é que os brancos, a gente tem o hábito também de registrar nossa memória, mas não é através de pinturas, né? A gente faz através de palavras, de escrita. Texto 4. Bom, o texto 4 é uma reflexão, né? É uma reflexão em que você tem o passado queimado e você tem aí o dinossauro como se tivesse voltado. Que reflexão é essa? A reflexão é que quando a gente não preserva nosso passado, a gente não preserva nossas lembranças, a ideia é que a gente repita essas mesmas lembranças e a gente não progrida. A gente fica sempre repetindo e a gente não faz um progresso aí de avanços em geral, né? Então, quando a gente precisa preservar, é o que a gente fala, aprender com seus próprios erros. Bom, eu erro, eu olho para aquilo e falo, nossa, eu errei, eu não quero que isso aconteça de novo. Eu lembro o que aconteceu comigo, eu não gostei, então eu não vou repetir esse erro, certo? Então, é mais ou menos por aí que ele fala nesse texto. Então, questão número 10, última. Laerte usa duas diferentes representações de dinossauros relacionadas aos termos passado e futuro para fazer a seguinte reflexão. Letra A. As pessoas deveriam olhar mais para o futuro, pois o passado não é importante. Não é isso que nós estamos falando nesse texto, né? Você vê aí que as pessoas estão bem chateadas, falando lá se vai nosso passado, quando o museu foi queimado. Então, não tem nada a ver sobre desprezar o passado, não é isso. Letra B. A ausência de cuidado com o nosso passado demonstra dificuldade em construirmos nosso futuro. Não foi exatamente isso que a gente falou? A gente precisa preservar essas lembranças, esses ensinamentos, para a gente conseguir ter um futuro melhor e não ficar só repetindo o erro, né? Então, letra B parece estar bem bonitinha. Letra C. Os dinossauros queimados no museu poderão ser substituídos para... Jamais, não é isso que a gente está falando. Não é isso que nós estamos falando, sobre substituição. Não. Letra D. A humanidade no futuro corre o risco de ser destruída pelos dinossauros. Primeiro que não tem humanidade destruída.
Segundo, que é algo totalmente grotesco, não é isso que a tirinha está falando, a Charge está falando aqui pra gente, né? E essa foi a provinha. Percebe, então, que a prova não é difícil, ela é super possível, só precisa de bastante atenção, ler todas as alternativas e relembrar os conceitos gramaticais dos quais a gente está falando, certo? Sempre tenta procurar nas questões sobre o que ele está falando gramaticalmente quando não for uma questão de interpretação de texto, certo? Gente, então a aula de hoje é essa. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente, conte com a gente para tudo e vamos lá, rumo à nossa aprovação, tá? Um beijo e até a próxima!